Cumprimento a todas e a todos, cumprimento a excelentíssima senhora ministra presidente nesta sessão, Rosa Weber, cumprimento a senhora ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, o senhor ministro relator Marco Aurélio, os senhores advogados que já se manifestaram da tribuna, senhoras servidoras, servidores, senhora presidente. A questão de fundo vem em derredor do objeto do tema 638 da sistemática da repercussão geral. E consiste na necessidade ou não de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para a dispensa em massa de empregados. Este é o objeto desta sustentação. O mérito passa pelo exame da relação constitucional entre a livre iniciativa e a proteção do trabalhador. Livre iniciativa e trabalho não são valores antagônicos. Pelo contrário, devem ser harmonizados. E a Constituição assim o faz, colocando-os lado a lado nos fundamentos do Estado brasileiro e também no seu título da ordem econômica. O Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento de recurso ordinário e dissídio coletivo, firmou entendimento pela necessidade de prévia negociação coletiva com o sindicato obreiro para a dispensa em massa dos empregados, concluindo pela impossibilidade do exercício unilateral pelo empregador da dispensa coletiva. O sistema constitucional brasileiro confere ampla proteção ao trabalhador, reconhece o valor social do trabalho como um dos fundamentos do Estado brasileiro, assegura o trabalho como direito social, estabelece um catálogo de direitos dos trabalhadores e afirma a valorização do trabalho humano como fundamento da ordem econômica. Quanto ao tema, objeto da decisão posta neste julgamento, a Lei Maior, no artigo 7º, inciso 1, estabelece como direito fundamental do trabalhador a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Não foi editada ainda a lei complementar referida no preceito constitucional, mas o Brasil é signatário da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que trata do término da relação do trabalho por iniciativa do empregador. Estabelece mecanismos de proteção ao trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. E o artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, estabelece que os direitos previstos no texto constitucional não excluem outros constantes de tratados internacionais protetivos de direitos humanos. A Convenção 158 da OIT é norma internacional protetiva de direitos humanos e complementa tomando o comando do artigo 7º, inciso 1 da Constituição, para ressaltar que prevalece sobre as leis nacionais complementares ou ordinárias, pois tem natureza supralegal na linha da jurisprudência firmada por esse egrégio Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do recurso extraordinário número 466.343. A Convenção 158 da OIT está em pleno vigor, apesar do ato de denúncia unilateral promulgado pelo Decreto Presidencial número 2100, de 96, objeto de impugnação na ADI 1625, pendente de julgamento. O ato de denúncia da Convenção somente produz efeitos se confirmado pelo Congresso Nacional, pois o Brasil adota, em relação à incorporação de tratados internacionais, um modelo de duplicidade de vontades, consagrado no artigo 49, inciso 1 da Constituição, que estabelece a competência exclusiva do Congresso Nacional para resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Pelo modelo da duplicidade de vontades, o desígnio do chefe de Estado não é suficiente para que a norma internacional obrigue ou desobrigue o Estado, havendo a necessidade da concordância do Poder Legislativo, que exerce um controle político sobre o ato do chefe
de Estado. Difere, portanto, do modelo de unicidade de vontade, não adotado pelo Brasil, no qual a vontade exclusiva do chefe do Estado seria suficiente para que o Estado adira ou denuncie a um tratado internacional. Quando o artigo 49, inciso 1 da Constituição, atribui ao Congresso Nacional competência para, abro aspas, resolver definitivamente, fecho aspas, sobre os tratados, isso abrange tanto a aprovação como a denúncia do ato internacional. O vocábulo definitivamente indica que a decisão do Congresso é soberana em relação à manifestação de vontade do presidente da República e só pode ser modificada, portanto, por outro ato do próprio Congresso Nacional. Os termos do artigo 13 e 14 da Convenção 158 da OIT, quando o empregador prevê términos de relação de trabalho por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos, deverá informar oportunamente a representação dos trabalhadores, manter negociação com essa representação e notificar a autoridade competente, comunicando a informação pertinente, expondo os motivos dos términos previstos, o número e as categorias dos trabalhadores que poderão ser afetados e o período durante o qual serão efetuados esses términos. A partir desses preceitos internacionais, não se admite demissão em massa de trabalhadores sem prévia comunicação e negociação com a representação dos trabalhadores, ou seja, sem prévia negociação coletiva. É o que defende o Procurador-Geral da República nesta oportunidade. A norma internacional é protetiva do trabalhador. Aplica-se ao caso por força dos artigos 5º, parágrafo 2º e do artigo 7º, inciso 1, ambos da Constituição Federal. Incide também o princípio geral vigente do direito internacional, dos direitos humanos, de aplicação da norma mais benéfica aos direitos humanos postos em legislação internacional. Sob o prisma da livre iniciativa, o Estado não pode proibir o empregador de demitir seus funcionários, obstando a reestruturação ou mesmo o encerramento das atividades de uma empresa. Obrigá-la a manter ativo o quadro de funcionários configuraria intervenção estatal desproporcional sobre o princípio constitucional da livre iniciativa. Destaco que não é disso que se trata aqui. Não se está proibindo uma empresa de reestruturar ou de encerrar suas atividades. A empresa tem direito de rescindir os contratos de trabalho de seus empregados e não precisa de anuência da entidade sindical para fazê-lo. Mas é preciso observar as regras constitucionais e internacionais aplicáveis à espécie, não deixando os trabalhadores ao desamparo. A demissão pode acontecer, mas é necessário estabelecer comunicação prévia e negociação coletiva, buscando autocomposição para equilibrar os valores em conflito, adotando, por exemplo, um plano de demissão. É a solução que se extrai do sistema constitucional e internacional. É medida que harmoniza o exercício da livre iniciativa e a proteção ao trabalhador. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso extraordinário e, para fins de repercussão geral, propõe a fixação da seguinte tese, abro aspas, é necessária prévia negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição e da Convenção 158 da OIT. Obrigado, senhora